Rapaz, rapaga. Amanhã teremos um dado importantíssimo, né, que pode definir o mercado para os próximos meses. É muito importante mesmo, dado até uma certa projeção dele e dada a situação mercadológica que nós estamos vivendo hoje. Tem que ficar atento, porque o que pode vir amanhã vai influenciar o mercado para os próximos meses, eu diria meses mesmo, né? E em consonância com isso, nós vemos o Bitcoin tentando retomar aí uma boa forma, até quem sabe romper topo histórico. E caso isso aconteça, a gente vai ver no vídeo de hoje para onde ele pode ir, se pode fazer novo topo histórico e caso venha fazer, qual a projeção disso tudo. A gente vai ver, né? Tudo isso e muito mais depois da vinheta, então vai. Antes de qualquer coisa, você vai dar like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também cogite fazer parte do nosso grupo free, link aqui embaixo na descrição. E tem também o grupo VIP, link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Entre em contato conosco pelo grupo free, chama a gente lá, chama eu, chama o Neto. Pelo preço, assim, gigantesco, por uma taxa de R$30, você faz parte do nosso grupo VIP, tá? R$30 mensais, claro. Você faz parte do nosso grupo VIP, que a gente passa sinais com probabilidade de acerto muito boa, né? A gente passa sinais, entradas, alvos, stops e tudo mais. Recentemente a gente tá pegando um pouco leve, porque o mercado tá instável pra caramba, né? Muita coisa aconteceu e quando muita coisa acontece ultimamente, muita coisa deixa de acontecer, se é que você me entende. Então muita informação na macroeconomia gera incerteza no mercado e o mercado já fica meio pianinho, né? O mercado já não tá naquela loucura volátil que sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Não, o mercado fica bem ali na dele, né? O mercado de cripto, ele amadureceu bastante recentemente, nos últimos anos, assim, né? E tal como o S&P, tal como a B3, tal como, cara, mesmo o mercado de ouro, tudo mais, prata, né? O mercado cripto, né? O Bitcoin, ele não faz lá grandes oscilações, né? Como era antes. Antes era muito comum ele fazer oscilações, dar pumps e dumps gigantesco, que é 50% no dia. Hoje não existe mais isso, tá, cara? Hoje é uma coisa muito mais comedida, tá? E ele movimenta pouco. E até por isso, com base nisso, eu justifico o meu sumiço, né? Sumi durante esses últimos 10 ou 12 dias, eu acho que foram 12, né? Por conta disso, cara, o mercado tá parado, eu tava resolvendo um monte de coisa aí, um monte de coisa na vida pessoal, profissional, um monte de coisa, um monte. E meu irmão, tipo, falei, putz, cara, já que eu vou ter que sumir, cortar algumas coisas pra fazer outras, eu vou dar uma pausa um pouco no canal, né? Eu sei que, em especial YouTube, Instagram e TikTok, nem tanto, mas YouTube é chato pra isso, cara. YouTube, ele não dá a você o direito de você tirar férias, né? O algoritmo tesoura a gente, né? Mas tô nem aí, o algoritmo já tesoura a gente que cria conteúdo cripto, né? O fato de você falar criptomoeda aqui, falar Bitcoin, pronto, já cancela a gente de um modo que vocês não têm ideia, cara. Cancela a gente que é terrível, tá? Não é vitimismo, não. Até porque eu acho que o YouTube tá todo no direito dele. Se ele não quer saber de conteúdo cripto, tá todo no direito dele de cancelar. Cancela à vontade, cara. Tô nem aí. Cancela, tá? Pode cancelar. Mas cancela. A gente sabe que cancela. Aí eu venho, sumo alguns dias e é claro que isso daí prejudica pra caramba o algoritmo de um canal que de uns tempos pra cá, principalmente quando eu precisei tratar aí uns
Problemas até psíquicos que eu tava na época, cara. Eu tava muito estressado. Transtorno explosivo intermitente no talo, cara. Tratando com remédio. Eu falei, galera, vou me afastar do canal que eu preciso dormir mais. Sumi aí por 18 dias, cara. E quando eu voltei, cara, de lá pra cá, isso que tem 3 anos isso. Nunca mais foi o mesmo canal. E agora que eu sumi por um motivo quase que semelhante, a mesma coisa. Quase que semelhante não, porque eu não tô estressado, nada disso. Tá precisando só descansar. Só isso. Tá? Mas, enfim. Tá aí. Dane-se. Tá? Não tamo aqui. Tamo aqui por diversão. Tanto que, olha só isso. Olha só isso aqui. Original, tá? Ó. Original, cara. Original. Dei uma passada. Mas não paguei no Brasil. O Brasil é um preço antiético que se cobra no Brasil disso daqui. Mas tá aí, ó. Um Shure Super 55, cara. Super 55. Eu não sei se é um microfone do Elvis ou um acima do Elvis. Eu sei que é do James Hetfield, do Metallica. Mas é um microfone, talvez, que sai do Elvis, né? Que sai do Elvis. Então, já que o microfone do Elvis... Esse é original, cara. Eu fui pro Paraguai esse fim de semana. Outro motivo pelo qual não gravava vídeo, tava descansando pra viajar. E falei, putz, cara, vou pegar um desse. Cara. Putz, meu sonho sempre foi ter um desse pro canal, cara. E agora eu tenho. Eu peguei pela metade do preço no Brasil, é 2.600 daqui, 2.500, 2.200. Eu paguei 1.200 no Paraguai, que já é bem caro, né? Vamos combinar. Mas eu não deixo de investir no canal porque eu amo. Com ou sem views, com ou sem algoritmo do YouTube, tô nem aí. É uma coisa que a gente ama, a gente vem e faz por prazer, a gente melhora o som. Já tinha um da Fifine, um Tank 3 que era excelente. Peguei esse daqui, que é top dos tops da galáxia, ultra top power. E assim vai. E já que é o microfone do Elvis, uma palhinha pra vocês. We're caught in a trap, I can't walk it out, because I love you too much, baby. Continuar. Why can't you see? I trade you into me. Como é que é depois? I don't believe a word I say. Maravilhoso. We can go on together with suspicious mind. Vou fazer até o back, hein? With suspicious mind. Pronto, acabou. Chega. Que é isso, cara? Que horror. Enfim. Doeu até o ouvido. Viu que eu tenho retorno? Doeu até o ouvido mesmo. Mas enfim, vamos... Já 10 minutos enrolando aqui. É isso, fiquei fora 2 semanas, enrolo 10, não tem problema. Pessoal, bobeiras à parte, espero que vocês curtam o som. Som natural, tá sem cover de Elvis furado aqui. E vamos lá, ó, a letra aqui tava nem pra decorar a letra, né? Na cara dura eu tava copiando aqui, mas vamos lá. Bom, amanhã então, tá? Hoje teve um discurso do Trump, nada demais, ele falou algumas coisas de tarifas. Tudo indica que a gente vai ter uma redução nas tarifas envolvendo Estados Unidos e China, então talvez a guerra comercial de fato cesse, ou se não cessar para valer, deu uma suavizada a ponto de a gente não ter mais problema com guerra comercial entre Estados Unidos e China, e talvez o problema que a gente venha até a partir de agora seja somente com umas típicas questões de taxa de juros envolvendo Federal Reserve e tudo mais, e aí a gente volta com os novos velhos problemas envolvendo Fed e taxa de juros, que tem tudo a ver com o que a gente vai ter amanhã, né? Que é o CPI, simplesmente o CPI. E o que acontece? Nós temos aqui, cara, uma projeção de 2,5%, ou seja, uma possibilidade muito alta de nós termos um aumento de 0,2% na inflação dos Estados Unidos. O que é muito ruim que isso aconteça. Por quê? Porque a gente tinha conseguido baixar para 2,3% a taxa de juros, e aumentando 2,5%, nós vamos ter simplesmente
o Federal Reserve tendo um retrocesso com relação às metas dele, já que a meta era jogar a inflação para 2%, né? E se a inflação subir 0,2%, apesar de muita gente falar, mas é pouca coisa, não é, tá? A gente estava coisa de 0,3% acima da meta, a gente vai passar 0,5%, entendeu? Ou seja, a gente estava coisa de 15%, é isso? 20% da meta? Não. 15%. 15%, eu tô bom de conta, né? 15% acima da meta. Poxa, cara, a gente vai estar aí 25%, 25%, né, acima da meta. Nada bom, cara, nada bom. O ideal é que a gente realmente vá diminuindo isso, cara. Então a gente fica numa situação bem complicada, tá? Se realmente o CPI vir acima do que é esperado, tá? Pelo menos vir acima do que fechou o mês anterior, que é 2,3%. Se vier 2,5%, então eu imagino sim uma bela de uma queda do mercado, ao contrário do que muita gente está falando, tá? Eu acho que 2,5%, pelo menos o S&P 500 deve cair bastante, tá? Se o Bitcoin vai seguir o S&P 500, eu não sei. A tendência é que siga, tá? Eu particularmente acredito que vai seguir. Então é isso, tá? Além do CPI, essa semana a gente vai ter aí o PPI, mas... Enfim, eu acredito que é mais o CPI mesmo que deva influenciar bastante aí nas questões, tá? Envolvendo aí... envolvendo os Estados Unidos e tudo mais, tá? Mas, enfim, né? Enfim. Só fechar uns. Pronto. Beleza. Tem uns programas abertos que eu não tava conseguindo fechar. Enfim, é isso, cara. E vamos ver como vem o PPI também, tá? Mas é o CPI que vai determinar, pra mim, não apenas essa semana, mas meses, tá? Porque se a gente vir com o CPI alto do jeito que o pessoal tá falando que vem, eu imagino uma queda generalizada, bem complicada mesmo, tá bom? Cara, o mercado tá se movendo tão pouco, que eu de fato sumi e não foi à toa não, tá? Mas ele anda se movendo tão pouco, cara, que ele sequer ele veio para agora pegar o primeiro alvo que a gente estipulou aqui pro S&P, que tava em 6.052. E ainda assim, foi um alvo que ele fez, cara, abaixo do triplement de 52 períodos, ou seja, foi uma coisa bem devagar, bem lerda, bem sem vontade nenhuma, cara, né? Na verdade, ele nem chegou a bater pra valer, né, cara? Ele passou perto, caiu. Então, assim, o mercado tá bem lento, bem devagar, cara. Né? Bem devagar, né? A gente fez aqui uma LTA. Essa LTA tá bem devagar. Por enquanto, tá sustentando o gráfico. Vamos ver se não rompe, né? Mas é isso. Tipo, eu não vejo grandes mudanças no cenário, tá? O mercado tá bem lento mesmo, tá bem cauteloso. Isso daqui indica cautela, né? O que temos de positivo aqui é que, de uma certa forma, a gente tinha uma espécie de triângulo ascendente aqui que ele foi rompido, rompeu para cima, o que é muito positivo. Tá retestando agora o topo desse triângulo. E a tendência que a gente vem é, obviamente, para cima e até para pegar esse alvo de 6.133, que é um alvo de Fibonacci que eu venho estipulando aqui já tem um tempo, beleza? Então, é isso, tá? Vamos ver aí quanto tempo ele vai brigar nessa região para tentar vir pegar. Mas é aquela coisa, ele tá à espera de um CPI que pelo menos renove a inflação a 2,3, tá? Porque a inflação subindo, porque o pessoal tá projetando 2,5, cara, esquece. É muito negativo, é muito. O pessoal não tem noção, isso é muito negativo, cara. Ao contrário que muita gente tá falando, não, tá de boa, não tá de boa, tá muito, muito ruim, tá? Então esquece, inflação tá péssima se vier nesses 2,5. Esquece, 2,5 é bem ruim, tá? Ao contrário do que muita gente tá falando, é bem ruim mesmo, tá bom, pessoal? Então, vamos torcer para que venha pelo menos 2,3. Fechou?
acima disso, esquece. É um retrocesso muito grande. Depois de tudo que aconteceu, taxa de juros sendo mantida, que já não está lá muito boa, sendo mantida. Mesmo com situação tarifária, o Trump negociando, tentando manter, cara, não é legal não, tá? Bitcoin, vamos tudo que aconteceu no Bitcoin desde que eu me ausentei aqui, tá? Então eu falei o seguinte, eu lembro no último vídeo, deixei claro que a gente tinha uma resistência técnica, tá? Eu abri o vídeo falando isso, tinha uma resistência técnica no Bitcoin. E essa resistência técnica era entre esses níveis de FIBO, né? 0.6 e 0.7, que era entre 109 e 110 mil, né? 110 e 800 e 110 e 900, tá? Eu falei, precisa romper 110 e 900 se quiser subir, tá? Abaixo disso fica complicado. E ele não conseguiu romper. Ele não só não conseguiu romper, como ele perdeu um fundo que ele havia feito aqui em 106.500, né? E a perda desse fundo que ele fez em 106.500, se a gente pegar toda essa onda de baixa que ele fez aqui e eu projetei isso para cima, né, uma retração de FIBO, expandir a retração desta forma aqui, tá bom? E com base nisso, eu encontrei os alvos 1.2, 105 mil, 1.4, 104.200, 1.6, 103, 130 pontos. Beleza? 103.130 dólares, tá? Então o que acontece, cara? Ele veio pegar tudo isso. De primeiro ele veio pegar isso, ó. Ele atingiu esse alvo aqui enquanto eu tava de fora, né? Mas basicamente no dia 31 de maio, que eu não gravei vídeo esse dia, ele atingiu esse alvo aqui, tá? Infelizmente para baixo. Eu esperava que ele viesse para cima, esperava que ele superasse essas barreiras aqui dos 110 mil. Para mim o preço tinha tudo para ir para cima, ele veio para baixo, tá? Errei a previsão, de boa, tá? Tentou se recuperar, tentativa extremamente falha de se recuperar, e eu pegaria, tipo, aqui assim, e vi que ele não conseguiu romper o 0.6, entendeu? Então, ó, dump, travou aqui, tentou vir para cima, não conseguiu romper 106, o 0.6, né, que estava em 106.673, corrigiu mais ainda e veio o quê? Peguei esse nível 2.0 de FIBO, tá? Então assim, cara, ele fez o que aqui? Que é o que vai interessar pra gente, tá? Até então só estudei o passado, o que eu fiquei de fora aqui, entendeu? Sem passar nada pra vocês, tá? Eu só estudei o que aconteceu de lá pra cá. O que ele fez aqui? Ele simplesmente fez um padrão que a gente chama de correção em V, ou também podemos chamar de V-bottom, né? Que é um padrão em V de fundo, um V-bottom, tá? Não, é V-top é um padrão em V de topo, ele reverte uma tendência de alta, né? Quando a gente está numa euforia de alta muito grande, do nada ele faz uma correção, ou seja, ele inverte a mão do mercado, né? Quando a gente tem geralmente muito volume de compra no topo, aí ele entende que já tem muita sardinha comprando o topo e ele inverte esta mão e começa a cair. Aqui a gente teve justamente o que? O contrário, né? Aqui a gente teve muita sardinha vendendo fundo, a gente vê aqui claramente, ó. A gente vê aqui claramente muito volume de venda nesse fundo, tá? E muito volume de venda indica o quê? Sardinha vendendo desesperadamente fundo e fazendo o quê? Passando a mão para as baleias que estão querendo comprar fundo, tá? Então quem teve essa sacada comprou Bitcoin para um prazo maior em 100 mil dólares aproximadamente. E se deu bem, cara.
se deu bem, né? Porque vamos supor que você comprou Bitcoin, vai, você não comprou em 100 mil porque, óbvio, você tinha que ser muito, né, sortudo para isso. Mas vamos supor que você comprou aqui, ó. Pô, cara, você tá aí já com seus 3, 4% de lucro, tá muito, muito bom, beleza? Então tá aí. Qual o alvo final para isso daqui? O alvo final é o seguinte: romper o topo aqui, tá? Romper o topo em 105 mil, já que é um padrão em V. Ele conseguiu romper o topo do padrão em V. Você vai puxar aqui uma retração, vai espelhar a expansão nessa retração. Tem quem gosta de usar essa Fibo expandida nas tendências, né? Baseada em tendências. Eu particularmente não gosto, né? Puxa aqui, perna 1. Apesar que a 2 aí seria aqui, né? Também vai dar quase que na mesma, né? Nesse caso não daria muito certo. Mas enfim. Tá aí, veria que o alvo final dele, 106, 1.6, né? Golden Ratio, 109 mil dólares. Então assim, uma entrada para isso daqui seria em 105 mil para sair em 109.200. Pô, Daniel, mas já pegou 109.200. Por isso. Então o que acontece? Se já pegou 109.200, a tendência é realmente fazer uma correção. Ele fez, né? Fez essa correção hoje. Então até essa pequena correção que ele fez hoje já era algo que está precificado no gráfico. Então assim, ele passou os últimos dias subindo e hoje corrigiu. Normal corrija porque já estava precificado, já que ele pegou o alvo final. E depois que ele pega um alvo final, a tendência é que ele dê uma corrigida de fato, né? E corrigiu. Simples assim, tá? Então, ó, LTA. Perfeito. Tá? Perfeito mesmo. Lindo. Trilha. Se perder isso aqui daqui, quem sabe vem para cima aí para fazer novos topos históricos, né? Superando até o de 112 mil, por aí vai. Então é isso, galera. Então é isso, tá? Vamos ver se ele segura aqui, tá? Corre o risco de não segurar. Por enquanto, o Triple M610 vem mantendo o preço para cima, mas é arriscado, tá? Uma entrada aqui para curto prazo seria caso ele começasse a subir para valer e conseguisse romper esse último topo de 110.650. Aí nós teríamos um alvo para 112.013, o que seria um day trade bem arriscado aqui, tá? Com coisa de 1,2% de gain, então muito pouco ganho, né? Mas enfim, tá aí. Para quem gosta de arriscar day trade, é uma oportunidade, tá? Mas tá aí. Beleza? Então, por curto prazo é isso, tá? Correções bem-vindas, tá? Até para comprar, e em especial se ele bater aqui na LTA e voltar a subir, tá? Então, correção para ETA por volta de 109.200 seria bom. Gráfico diário. O gráfico diário do Bitcoin, cara, tá aqui, respeitando o Triple M610 de fato. Ele rompeu 109.141, que era uma resistência, só que ainda não pegou o primeiro alvo, que tem 118 mil, né? E agora tá brigando nessa resistência aqui, beleza? Pode ser que ele busque suporte, eu até acho que ele busca em 107.200, que essa é a LTA, tá? Se encontrar, e eu acho que ele encontra, viria buscar alvo em 118.500, depois 123.500 e depois aí 130.600, tá? Que é o que eu acredito que venha a acontecer, beleza? Esses seriam os próximos alvos do Bitcoin.
Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu já venho estipulando há um bom tempo. Isso daí tem anos que eu venho falando do Bitcoin nessa faixa aí, 130 mil, coisa do tipo. Eu diria que ele vai até além, ele vai por 150, coisa aí do tipo. Beleza? Coisa aí do tipo. Sentimento do mercado, cara. Price action subindo. Fund rate baixo, que é muito bom, tá? Por enquanto não tá tão caro assim você comprar Bitcoin. As taxas não estão tão caras assim, a taxa de long, né? Nós tivemos hoje muita liquidação de short em Bitcoin, o que é bom, tá? Porque isso daqui gera um volume muito grande para subir, para impulsionar a alta, que foi o que aconteceu, tá? Para dar continuidade disso daqui. Quando o price action subiu, ele teve interesse comprador. Ele teve interesse comprador, que é muito, muito bom. E quando ele corrigiu aqui, ele também não teve interesse vendedor. Então isso é muito bom. Tá? Sinal que não há interesse na queda, interesse na alta. Porém, esta alta de hoje não teve abertura de novos contratos no Open Interest. Ou seja, foi uma alta sem interesse mercadológico. Tá bom? Sem interesse nenhum. Tá? Long short ratio, mercado corrigindo, long short ratio derretendo, ou seja, um monte de sardinha tonta continuando achando que agora sim o Bitcoin achou o topo e agora eles vão ganhar dinheiro fácil, o quê? Apostando contra a tendência principal. Não sei porque as pessoas apostam contra a tendência principal, tem aquela máxima de achar que porque agora que subiu você vende. Quando sobe você vende e quando cai você compra, né? É aquela coisa do cara achar que é assim que ganha dinheiro no mercado financeiro, né? O pessoal confunde longo prazo com day trade, tá? Veja, uma coisa é você aproveitar que o Bitcoin derrete para comprar Bitcoin visando vender daqui 3, 4 anos. Outra coisa é você usar isso daí para day trade, tá? Porque subiu muito? Então agora eu não vou comprar não, porque agora tem tendência que caia. Tendência que caia, eu vou vender agora. Aí o cara acha que vai ganhar dinheiro vendendo. Vendendo descoberta, no caso. Abrindo a operação de short. Não é assim que funciona não, cara. Se fosse assim, estaria todo mundo feito. Né? Não é assim que funciona não, tá? Pessoal, tô fanho porque eu acho que é uma alergia, né? Nessa viagem minha eu peguei uma alergia mais ou menos. Acho que é alergia, né? Então entenda, curto prazo as coisas funcionam de uma outra forma, tá? Se o mercado subiu, a tendência é que ele continue subindo. Por quê? Porque teve muita instituição impulsionando o mercado para ir para cima. Para que ele pare de subir, deve ter muito interesse institucional querendo que o mercado caia, tá? E o mercado só cai a partir do momento que ele perde médias móveis, que ele demonstra realmente interesse vendedor forte da parte compradora. A parte compradora de fato saiu de jogo e entrou a parte vendedora, que não é o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Pelo menos não é o que os indicadores de sentimento me demonstram, tá? Então, esquece. CVD subiu bastante, porque não é lá muito bom. Então, o sentimento está meio misto, porém, nem de longe vale a pena você apostar aí em queda. A Bitcoin tem algumas ordens aí de compra para dar suporte, sendo a principal delas em $108.500, né, cara, que vai dar aí 342 mil bitcoins para compra. Dificilmente o preço perde isso daqui. 327, 108, 350. Então tem muita gente interessada nessa alta do Bitcoin. Vai ser difícil ver o Bitcoin cair. Por outro lado, também muita gente interessada que o Bitcoin caia, né? 110.500, a gente tem 178 mil vendedores de Bitcoin. Em 110.750, 150 mil vendedores de Bitcoin. E por aí vai, tá? Porém, nem queira comparar com as pessoas que querem que o Bitcoin vá para cima,
tá? Ou seja, a tendência é que tenhamos um novo rompimento no Bitcoin, mesmo que ele venha sofrer novas quedas, tá? A tendência é que nos próximos dias a gente venha ver o Bitcoin subir, em vez de ver ele cair. Então, assim, por mais que de repente pode acontecer de amanhã vir uma taxa de inflação acima do esperado, isso vai ser péssimo, claro. Mas também tem uma chance de a gente ver o Bitcoin não seguir tanto assim o S&P 500. O Bitcoin ter vida própria e começar a subir. Pode acontecer. O Crypto Fear and Greed Index, o mercado está em ganância, mas já tem um bom tempo que está em ganância e continua subindo. Cai às vezes, mas a tendência é que ele continue subindo mesmo, tá? Ethereum rompeu 2.744, por muito pouco não pegou o primeiro alvo 2.851, mas deve pegar. E cara, nota que nós começamos a ter as primeiras resistências, tá? Primeiro, tem alvo para 3.000, tá? Que é o 1.6. Mas essa faixa aqui deve servir de resistência, então é um alvo que é onde a gente está batendo neste momento, né? Então 2.850 a 2.900 é uma região alvo. Aqui vai ser uma região bem alvo também, tá? 3.473 aí mais ou menos, uma região alvo, e aqui também. Em 3.991, 4.000, tá? Então temos 3 aí regiões de resistência para o Bitcoin, resistência barra alvo para o Bitcoin, não, para Ethereum, resistência barra alvo que deva segurar Ethereum. Vamos lá. 2.850, 2.900, 3.470, 3.500 e por fim 3.980, 4.050 aí aproximadamente, que é onde o Ethereum deve ir buscar aí nas próximas semanas, eu diria. Então não deve demorar muito tempo não, tá bom? E vamos ver, né? Primeiro tem que vencer cada obstáculo de uma vez. Se o Ethereum conseguir romper 2.910, ele deve muito rapidamente vir buscar aqui os 3.460, né? 3.500 de repente, tá? Não deve ter grandes obstáculos. Ripple. Cadê os desenhos da Ripple, cara? Não, entrei na corretora errada. Aí também não quer mais nada, né? É burro mesmo. Aí. Então é o seguinte, tinha um pedido LTB. Eu tô sugerindo um trade. Quem entrou, parabéns. Se deu muito mal. Já foi estopado. Faz parte, Então, beleza. A gente vai deletar aqui. Deu ruim esse trade. E, cara, o que eu sugeriria nesse caso? Eu sugeriria puxar deste topo em 2065 até este fundo de 2052. E, cara, eu digo que se ele romper 2042, eu entraria de novo, sem problemas. Stop abaixo de 2.0, do 1,98 de repente, né? Com um alvo lá em 3. Isso é um belo alvo. 3.02. Então, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso aqui. Pode dar bom. Pô, mas a outra vez deu ruim. Claro, acontece. O que você quer que eu faça? Solana, pra mim tá fazendo um Cup and Handle, mas não invalidou ainda. Pra invalidar o Cup and Handle tem que perder fundo em 138.
Vamos colocar 135, velho. Enquanto não perder, não perde fundo, tá? Pra mim ainda tá válido o Cup and Handle e, ser bem sincero, se romper aqui, $181 aí, tem previsão para chegar, quem sabe, até $257, né? Ou de repente 230, né? Pode parar em 230. É uma probabilidade, tá? É uma probabilidade bem alta aí. Mas vamos ver, tá difícil, tá? Por fim, acabando aqui da Cardano, cara. Fez um negócio legal, fez um negócio bonito aqui. Rompeu depois de um bom tempo, veio retestar essa LTB. E, cara, se ela conseguir voltar a subir, a ponto de romper 84 centavos de dólar, teria alvo para buscar até 1.02, 1.03, coisa do tipo, tá? Seria muito, muito bom mesmo. Beleza, galera? Então é isso, tá? O vídeo ficou longo, mas teve que ser assim, não tem jeito. Cansado pra caramba, eu ia até puxar um ferro lá na garagem, mas não vai dar. Sono, o negócio é dormir. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. E vamos para mais vídeo, né? Com certeza a gente vai aparecer mais aqui, pondo o vídeo um pouco mais em ordem aí para conseguir fazer tudo, né? Trabalhar, conseguir gravar vídeo, conseguir fazer exercício, puxar meu ferro, tudo mais. E quem sabe até aproveitar aí nossos equipamentos melhores. O notebook também, cara, agora tá com 64, já comprei mais memória para ele, né? 64 GB de RAM, hein? Tá mais top. Antes tava com 40. Antes tava com 40 GB de RAM, agora tá com 64. Acho que vai dar alguma diferença também, não sei, acho, tá? Mas é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Quem sabe até amanhã. Fui.